can't read our minds. Oh. Então, pessoal, foi liberado aí o chamado Arquivo X. Pentágono divulga mais de 1.500 páginas de documentos secretos sobre o sombrio programa dos OVNIs, após 4 anos de batalha. Então, a comunidade ufológica venceu mais uma vez. E dentro dessa documentação liberada, já o famoso programa AATP, o Programa Avançado de Identificação de Ameaças da Aviação, que contou com a parceria do ilustre Elisondro, que vocês já estão sabendo aí há algum tempo. Então veja só, essa documentação livre que pode ter acesso a qualquer pessoa, basta que vocês vão ali no site The Sun e vejam a documentação. Aí está mostrando novamente aí o famoso OVNI Gimbal, e posteriormente as imagens do Tic Tac. Aí o infame encontro do Tic Tac ao USS Nimitz em 2004. Então a questão da liberação tem a ver com a liberdade da informação, conhecido por FOIA. Apenas alguns dias após a existência do programa obscuro ter sido tornado público, finalmente, depois de 4 anos, a Agência de Inteligência de Defesa, o DIA, divulgou mais de 1.500 documentos, incluindo relatório científico, encontro com o governo e cartas do Pentágono sobre o programa UFO. O levantamento inclui relatórios e pesquisas sobre efeitos biológicos de avistamento em OVNIs e em humanos. Todavia, pessoal, o DIA disse que teria retido alguma documentação, mas no fim ele sugeriu que nenhum documento foi restrito. Houve a liberação de toda a informação que foi pedida. Esse bombardeamento de informações faz referência a uma coisa muito incrível que deve ser levada em consideração. Eles incluíram na investigação científica a respeito dos fenômenos ocorridos em encontro com os OVNIs, como queimaduras, problemas cardíacos, distúrbios do sono, e até mesmo ocorrências bizarras como a abdução aparente, a gravidez desconhecida, muito visto na casuística mundial. O relatório observou que muitas dessas lesões estão relacionadas à radiação eletromagnética e as vincula com o sistema de propulsão relacionado à energia. Segundo o relatório ainda do DIA, alerta que tais objetos podem ser uma ameaça aos interesses dos Estados Unidos. O relatório ainda acrescentou que havia 42 casos de arquivos médicos e 300 casos não publicados, semelhantes em que humanos foram feridos após encontros anômalos. Ainda na documentação fascinante, inclui um relatório de suporte a ameaças de aquisição, mostra como categorizar comportamentos anômalos com encontros com fantasmas, yetis, espíritos, elfos e outras entidades míticas lendárias classificadas como AN3. Vejam só, pessoal, qual é a questão em jogo aqui? Que com essas outras pesquisas que estão em outro prisma de estudo, como citado aqui, em relação a yetis e poltergeist e tudo mais, nós acabamos por entender que de fato existe outras tramas, digamos assim, ou outros conhecimentos que estão sendo rolados ao mesmo tempo. Então não é só nós que podemos vislumbrar a possibilidade de estar tendo uma correlação entre o fenômeno ou folclore de um povo, uma cultura, em relação ao fenômeno. Isso foi muito citado por vários pesquisadores ao longo do tempo, e muita gente também acredita nessa possibilidade, que muitas vezes o folclore ele está intimamente ligado à questão ufológica.
O levantamento conta também com um relatório inusitado e incrível sobre as pesquisas de efeitos biológicos de avistamento de OVNIs em humanos, estabelecendo assim uma categoria para as experiências paranormais e estudos sobre tecnologia e ficção científica. Então, pessoal, como a indicação do site The Sun aqui, temos ainda essa matéria da questão biológica. Invasores do espaço encontram testemunhas deixadas por queimaduras e radiação, problemas cerebrais e nervos danificados, afirma documento do Pentágono. Esse relatório, na verdade, faz uma alusão a um dos maiores encontros ufológicos que ocorreu no mundo. É um encontro brasileiro chamado Operação Prato. Nós não podemos esquecer que nos eventos ocorreram queimaduras. Então, veja só, a documentação que está em outro país, em uma outra agência, faz uma alusão ao nosso caso que ocorreu no Brasil. Obviamente que nós vemos que... Ainda continuando, pessoal, vamos ver o seguinte. A matéria segue do The Sun, com a farta documentação em relação aos efeitos fisiológicos, que é o que mais interessa para muitos de nós. Nós podemos citar vários acontecimentos como a Operação Prato, que teve efeitos fisiológicos, e nesse documento vai revelar essa realidade. É uma documentação oficial que está liberada a público, então veja só, eles se interessaram pelo fenômeno, estudaram e viram que tinha uma correlação. Então, toda aquela conversa que o pseudoceticismo colocava em cima dos pesquisadores caiu por terra. Agora nós temos evidência documental de que existiu programas secretos, pessoas interessadas e estudaram o fenômeno dos OVNIs mais a fundo. O relatório elaborado pelo DIA alerta que tais objetos podem ser uma ameaça aos interesses dos Estados Unidos. Descobriu-se que os humanos foram feridos por exposição a veículos anômalos, especialmente no ar e quando próximos, diz o texto. O relatório observou ainda que muitas vezes as lesões estão relacionadas à radiação eletromagnética e as vincula com um sistema de propulsão relacionado à energia. Nós fatalmente já vínhamos conversando sobre essa questão, pessoal, há muito tempo. Tanto vocês que são entusiastas do assunto, como os pesquisadores, muita gente faz essa advertência. Se você ver um UFO, não se aproxime. Leves! Seu desgraçado! O que você vai fazer? Volta pro carro, seu idiota! Sai logo daí! Volta pra cá! Leves! Deixando ele inconsciente. Então, no caso, os seres teriam pego ele para salvar a vida dele. Ele lista ainda que as lesões, como o aparecimento de queimadura por radiação, danos ao cérebro e a capacidade de afetar os nervos das pessoas. Acidentes suficientes foram relatados com precisão e dados médicos adquiridos para apoiar a hipótese de que alguns sistemas avançados já estão implantados e opacos para o entendimento completo dos Estados Unidos, diz o relatório. Ainda continua, as análises médicas, embora não exijam a invenção de uma biofísica alternativa, indicam o uso de, para nós, por exemplo, um sistema de energia avançado e não convencional. O relatório ainda acrescentou que havia 42 casos de arquivos médicos e 300 casos não publicados, semelhante em que os humanos foram feridos após encontros anômalos. Podemos colocar inúmeros casos. Por exemplo, o caso Barroso, brasileiro, atingido por uma luz e que teve uma degradação mental. Todo mundo conhece e pode estar pesquisando na web, e indico aí o site do nosso amigo Jackson Camargo, que vocês podem estar encontrando o caso Barroso completo com a documentação médica. Ele passou por 9 médicos e não resolveram o problema dele. Então nós temos inúmeros casos que podemos acrescentar muito mais evidencial, digamos assim, pelo ponto de vista de estudo, e podemos jogar dentro dessa observação científica feita pelos militares, e com isso fomentar ainda mais
a parte evidencial, que é o que importa, né? Muitas vezes os pseudocéticos e a galera do ceticismo, a galera que não entende nada de ufologia, gosta de estar dizendo: cadê as provas? E aí estão as provas. Mais provas do que isso, impossível.